Meus queridos, uma ótima noite a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa linha de biologia do Extensivo Noite. Hoje a gente vai continuar a nossa matéria de genética. Semana passada a gente trabalhou aqueles conceitos básicos e pelo que eu fiquei sabendo aí, a galera deu uma entendida legal, né? Agora então a gente já tem toda a base para a gente entender o resto da genética. Hoje então a gente vai trabalhar três coisas. Vamos discutir análise de heredogramas, entender o que essas figurinhas significam, como é que a gente trabalha isso numa questão. Falar sobre a primeira lei de Mendel e também um pouquinho de matemática, né? Como é que a gente fica sem a nossa matemática? Com a probabilidade aplicada à genética. Mas relaxa, que aqui somente a questão como é conta de soma e de multiplicar. Quanto que a gente vai aplicar cada uma delas, beleza? Então, bora! Apresentação, vou começar ali na apresentação. Vamos falar então um pouquinho sobre os heredogramas. Vamos embora. Cadê você? Gente, eu deixo tudo preparado. E na hora que eu vou colocar o trem some. Olha aí, ó. Porcaria. Vamos dar tempo de mais gente chegar, né? Se é que vai chegar mais gente. Então vamos lá, turminha. Mesmo esquema de sempre. Eu nem vou perguntar se a parte técnica está certa, senão alguém já tinha reclamado, né? Mesma coisa de sempre. Qualquer dúvida, manda aí no chat que eu respondo para vocês na hora. Lembrando que para vocês mandarem para mim no privado, tem muita gente que gosta de mandar no privado, manda para o professor mais que está aí, tá? Se mandar para o Bruno Cacique, aparece lá no celular, lá na câmera 2, e aí eu não tenho como ver qual foi a sua pergunta. Vamos falar então sobre esses heredogramas. São figurinhas que representam indivíduos de uma família e nessa história vai contar toda a trajetória de um gene ou de uma característica ao longo das gerações. Primeira coisa que a gente tem que conhecer no heredograma é o significado dos seus símbolos, das suas figurinhas. Então, todo mundo anotando aí bonitinho. O quadrado, esse quadrado, turma, o quadrado no heredograma, ele significa indivíduos do sexo masculino. Observem que hoje a gente tem que tomar cuidado com isso aí numa prova. Você não pode dizer categoricamente que um quadrado aí no heredograma representa um indivíduo homem. Não, não necessariamente. É o indivíduo do sexo genético masculino, ou seja, os quadrados estão representando os indivíduos que nasceram com o cromossomo X e o cromossomo Y. Agora, em relação, se, por exemplo, a gente trabalha o Tammy Gretchen, o filho da Gretchen, ele nasceu XX. Ele é geneticamente do sexo feminino, mas hoje ele é um homem. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisinhas em prova. Quadrado não é homem. Quadrado representa o indivíduo do sexo genético masculino, indivíduos XY. Se o quadrado é o sexo masculino, a bolinha, a circunferência dentro do heredograma, representa indivíduos do sexo genético feminino. Beleza. Então, quadrados masculinos, bolinhas, sexo feminino. Um detalhezinho importante nesses heredogramas, que às vezes uma prova pode jogar para cima de vocês, é essa imagem. A imagem de um losango. Noite, esse losango, como está escrito aí na apresentação, representa um indivíduo com sexo desconhecido. Mas o que seria, galera, esse sexo desconhecido? Seria um indivíduo... Nossa, fugiu a palavra aqui agora. Um indivíduo hermafrodita? Não. O sexo desconhecido simplesmente quer dizer que você não sabe qual é o sexo desse indivíduo. Como assim, Cacique? Simples. Eu posso dizer para vocês que eu tenho um casal que teve uma criança. O casal, se é o casal que eles tiveram uma criança, é um quadradinho, uma bolinha, e se você só sabe que eles tiveram uma criança, você concorda comigo que você não tem noção, você não sabe qual é o sexo dessa criança. Não é um sexo, galera, indefinido. Tem uma definição de sexo aí. Ele é masculino ou ele é feminino? Eu simplesmente não fui informado. Portanto, quando a prova coloca o losango, é porque o sexo desse indivíduo não faz diferença. Obviamente, falando mais uma vez, é o sexo genético. Beleza. Quadrado e uma bolinha, esses dois unidos por um traço. Esse traço unindo um quadrado e uma bolinha está representando para nós um cruzamento.
Lembre-se, turma, que esse cruzamento dentro de uretograma só faz sentido quando há troca de genes, ou seja, quando eles estão tendo filhos. É por isso que casais homossexuais dentro de uretograma não terão essa união, porque o casal homossexual não pode ter um filho genético. Então, no heredograma não faria sentido, beleza? O casamento ou cruzamento, no heredograma, só faz sentido entre entre o indivíduo do sexo masculino e o indivíduo do sexo feminino, pois somente esses dois podem ter um sexo genético. Um filho genético, um sexo genético. O que é isso? Um filho genético. Tranquilo? Agora, se você tiver um quadrado e uma bolinha, esses dois símbolos unidos por dois traços, como vocês estão observando, nós temos um cruzamento entre indivíduos que são parentes. É o que chamamos de cruzamento consanguíneo. Ou seja, esse homem e essa mulher que estão aí, ó, nessa imagem, eles são primo e prima, podem ser irmão e irmã, pai e filha, ou mãe e filho. Isso a princípio assusta a gente, né? Nossa, cacete, você está falando aí de uma mãe cruzando com um filho? Bom, na espécie humana isso não é tão normal, a não ser que você veja Game of Thrones. Bom, esse é outro fato. Agora, o heredograma pode estar representando para nós a história genética de uma família de cachorros. E você sabe, que é cachorro, os caras não têm miséria, não. Só bobeou ali, eles transam mesmo. Então, se for parente, e óbvio, quando vem para a espécie humana, é mais comum vocês verem primos assim, só que eu fico com medo é que alguns alunos, eles veem que são primos e acham que esses dois tracinhos, indivíduos, sempre serão primos. Não, eles são parentes, eles pertencem à mesma família, mas não necessariamente primo, pode ter um parentesco mais próximo. Tranquilo, meus amigos? Beleza? Vamos para o próximo, então? Os indivíduos que apresentam a sua figurinha preenchida. Vocês estão vendo que eu coloquei dois padrões de preenchimento. Ambos podem aparecer em prova. O preenchimento total, que deixa a figurinha totalmente escura, igual está o quadrado aí. Ou apenas um preenchimento rachurado, igual está essa bolinha. Independente de como estiver preenchida a figura, você tem que entender que o indivíduo que apresenta a figurinha assim, não quer dizer que ele é doente. Quer dizer que ele apresenta a característica da questão. Como assim? Simples. Digamos, então, que a questão da prova esteja falando sobre a característica olhos azuis. Significa que todo mundo aí do lado, que não tem a figurinha preenchida, ninguém tem a característica olhos azuis. Somente esses dois teriam. Então, é legal a gente pôr isso na cabeça. Figurinha preenchida não é indivíduo doente. Quer dizer que ele apresenta a característica do estudo, a característica da questão. Poderíamos, inclusive, falar que esses indivíduos eles são os afetados por essa característica. Tranquilo? Galera, agora que a gente tem uma noção mais ou menos geral aí do que seriam os indivíduos do sexo masculino, feminino, cruzamento e os afetados, falta a gente entender a descendência. Como que representamos os filhos de um casal em um heredograma? Turma, os filhos serão representados assim. Virá uma linha que sai do casal, e essa linha horizontal é para representar a ordem de nascimento dessas crianças. Claro que isso é importante. Numa questão de genética, às vezes é cobrado de você saber quem nasceu primeiro e quem nasceu por último. Então, se, por exemplo, esses três indivíduos fossem filhos de um casal, esse casal teve quantos filhos? 3. Quantos homens? 2. Quantas menininhas? 1. Quem nasceu primeiro? Para determinarmos, então, a sequência do nascimento, nós vamos avaliar o heredograma lendo sempre da esquerda para a direita, assim como você lê uma palavra. Então, primeiro nasceu esse homem sem a característica, depois nasceu um homem com a característica. Qual a característica assim? Não sei, depende da questão. A questão vai falar qual a característica ela quer. E por último, nasceu essa menina, uma caçulinha, que também não apresentaria a característica da questão. Um filho de um casal consanguíneo pode nascer com alguma deficiência? Isabela, essa pergunta sempre aparece nas aulas para mim, porque a gente tem essa coisa na cabeça, né? Que primo e prima vão apresentar, quando tem filho, vão apresentar uma deficiência.
Isso é mentira. Isso não faz o menor sentido. O que acontece é o seguinte. Na semana passada, a gente aprendeu de características dominantes, características recessivas, não é? Então, imagina que na sua família, Isabela, eu vou usar a sua família como exemplo que você me perguntou. Na sua família, portanto, tem alguma característica que, sei lá, leva a alguma doença, tipo diabetes. É comum na minha família as pessoas terem diabetes tipo 1. É comum na minha família as pessoas terem pressão alta. Enfim. Pensa comigo, Isabela. Se na sua família tem uma determinada característica, se você tiver filho com alguém da sua família, ou seja, com um primo seu, a chance do seu filho apresentar essa característica é muito maior do que se você tivesse um filho com alguém fora da sua família. Então, esse papo que primo e prima, parentes, quando eles cruzam, têm filhos com problema, é mentira. Agora, se houver, algum tipo de característica que leva a um problema na família, claro que esse menino tem maior chance. Entendeu? Pensa comigo assim, ó. Na minha família Bruno Cacique, na minha família tem um histórico muito grande de cardiopatas, pressão alta. Então é possível que eu tenha um gene que gere uma pressão alta dentro do meu organismo. Se eu tivesse um filho com minha prima, e se minha prima também tivesse gene, que tem a chance por ser da minha família, meu filho teria essa maior chance. Beleza? Tranquilo? Então, tá liberado os primos e as primas, viu? Mentira, brincadeira. Então vamos lá. Beleza, ela entendeu. Fantástico, vai lá. Muito bacana. Vamos mandando as perguntinhas aí. Boa noite. Galera, já que a gente já definiu como que representamos a descendência, quem nasceu primeiro, quem nasceu por último, temos que resolver um último problema nos heredogramas, que são os gêmeos. Os gêmeos são indivíduos que nasceram ao mesmo tempo. Claro que quando você tem um par de gêmeos, sempre teve aquele que nasceu primeiro, nasceu depois, mas é a diferença aí de 5 minutos. Se você é gêmeo, ou se você tem algum conhecido que são gêmeos, você sabe que assim falando, eu sou 5 minutos mais novo, eu sou 10 minutos mais velho. Bom, para a genética não faz diferença. Para a genética, esses dois indivíduos nasceram ao mesmo tempo. Esse curto intervalo de tempo não é significativo. Então, no heredograma, para representarmos um par de gêmeos, temos a linha que sai do casal e essa linha que se bifurca. A bifurcação que sai da linha que está presa ao casal representa que esses dois indivíduos nasceram ao mesmo tempo. Observem que, nesse caso, eu estou colocando para vocês dois exemplos de gêmeos dizigóticos, gêmeos fraternos. Turma, para quem não conhece muito de gêmeos aí, eu vou tentar explicar rapidamente qual a grande diferença entre os gêmeos idênticos e os gêmeos fraternos. Galera, é o seguinte, gêmeos idênticos. Como é que funcionam os gêmeos idênticos? Eu preciso que você preste bastante atenção aqui em mim, porque eu não tenho onde usar o quadro para poder desenhar isso para vocês. Olha só, nos gêmeos idênticos nós temos a seguinte situação. O homem libera milhões de espermatozoides, um espermatozoide fecunda o óvulo, um espermatozoide fecundando o óvulo, esse óvulo vai se transformar no zigoto, que vai formar um embrião. Tá? O embrião é um tanto de célulazinhas iguais, que vieram da célula ovo, aquela primeira, e esse embrião vai originar uma criança lá na frente. Turma, imagina o seguinte então, um embrião com 250 células. Está no início do desenvolvimento aí. Existe a possibilidade dessa massa com 250 células, que chamamos de embrião, se dividir em dois pedaços de embrião, ou seja, um pedaço que leva 130 células e outro que leva 120. Essas células vão continuar se multiplicando por mitoses e cada embrião vai gerar uma criança. Você percebeu que essas duas crianças que nasceram, se você retroceder no tempo, elas eram o mesmo embrião? E um pouquinho antes, elas vieram do mesmo óvulo e do mesmo espermatozoide? Esses são os gêmeos idênticos. São os gêmeos que eu falo que são gêmeos de verdade. Eles antes eram um indivíduo só, era um embrião. Se não tivesse separado, esse embrião ia originar apenas uma criança. É porque a gente dividiu esse embrião no meio e cada embriãozinho novo originou uma criança nova. Tranquilo?
Agora, os gêmeos fraternos, eles são diferentes. Os gêmeos fraternos acontecem quando você, minha amiga que está me assistindo, e sim, o gêmeo fraterno é culpa da moça, sempre. Os gêmeos idênticos podem ser culpa da mamãe ou do papai. Agora, os fraternos, sempre da mamãe. Aqui, a Lili está perguntando como ficaria o heredograma com 2 irmãos gêmeos e outros irmãos não gêmeos. Eu desenho aqui para você já, tá, Lili? Você não vai ficar sem essa resposta, não. Mas só para terminar o raciocínio, meus queridos, os gêmeos fraternos acontecem quando a mãe, ao invés de liberar um óvulo, ela libera 2. Isso não é tão incomum. Não é raro de vocês, meninas, a cada ciclo menstrual liberarem 2 óvulos. Isso acontece por uma desregulação hormonal, enfim, tem uma série de fatores que vão acarretar nisso daí. O normal é que uma mulher libere um óvulo por ciclo menstrual. Agora, se naquele ciclo você, mulher, liberar 2 óvulos, a chance de um espermatozoide fecundar esse, outro espermatozoide fecundar esse, existe, certo? Então, esse espermatozoide fecundou esse óvulo, gerou uma criança. Esse espermatozoide fecundou esse outro óvulo, gerou outra criança. São irmãos? São irmãos. Porque eles vieram do mesmo pai e da mesma mãe. Mas eles vieram de espermatozoides e óvulos diferentes. Eles são irmãos, meus queridos, como quaisquer outros irmãos são. A grande diferença desses gêmeos fraternos é que eles foram concebidos e foram desenvolvidos ao mesmo tempo. Ou seja, vem cá, se você entendeu o que eu estou te falando, gêmeo fraterno, na verdade, nem gêmeo é irmão normal. Agora, só são chamados de gêmeos porque dividiram o útero materno ao mesmo tempo. Entenderam essa diferença? Nesse heredograma, os 2 exemplos que eu coloquei para você são de gêmeos fraternos. Óvulos e espermatozoides diferentes. Nesse caso, é claro que pode aparecer um homem e uma mulher, como é o primeiro caso, 2 irmãos, o irmão do sexo masculino e o irmão do sexo feminino. E outro caso, 2 irmãos masculinos. Gente, simples. Você é homem, você tem um irmão homem, então é a mesma chance. Agora, para representarmos os gêmeos idênticos, aqueles que eram o mesmo embrião que foi dividido em 2, ou seja, geneticamente eles são os mesmos indivíduos, eles são clones. Você precisa fazer isso daí, ó. Gêmeos idênticos, além de bifurcar a linha da descendência para representar que os 2 nasceram ao mesmo tempo, você vai unir esses 2 gêmeos por cima. Aí você tem a certeza. Além de eles serem gêmeos, eles são idênticos. E lembre-se de uma coisa, meus amigos. Sempre a pergunta assim, questão de prova. Gêmeos idênticos podem ser de sexos diferentes? Meus queridos, a prova pergunta respondeu, né? Se os gêmeos são idênticos, claro que eles não podem ser de sexos diferentes. Não tem como. Gêmeo idêntico, então tem que ser 2 indivíduos do sexo masculino ou 2 indivíduos do sexo feminino. Simples, porque eles eram a mesma pessoa. Tá para entender isso daí? Tranquilo, gente? Então, quando você escutar aí, ó, e às vezes é seu caso, eu não sei. Quando você escutar por aí, eu tenho uma irmã gêmea, eu sou homem, eu tenho uma irmã gêmea, cara, gêmea é porra, é irmã igual a qualquer outra. Nós temos uma ligação maravilhosa, astral. Cara, não tem. Você tem a ligação de sua irmã com qualquer outro irmão teria. Gêmeo de verdade são só os gêmeos univitelinos, os gêmeos idênticos, porque eles eram o mesmo embrião. Era para ser uma pessoa só, se dividiu em 2. Legal? Tranquilo, noite? Qualquer coisa, mandem no chat que eu estou de olho. Lili, não esqueci de você não. Já vou representar como que a gente mostra no heredograma um casal com 2 irmãos gêmeos e 2 irmãos não gêmeos. Vou mostrar ali na frente. Vamos então agora resolver o primeiro problema dos heredogramas. Observe o heredograma a seguir. A partir do heredograma abaixo, né, no caso, eu vou colocar acima, mas eu coloquei a figura abaixo. Perdão, turma. Pode-se concluir acertadamente que se trata de um tipo de herança. Ó, concentra nisso. Já sabemos qual é a diferença de gene dominante e gene recessivo. Agora a gente vai aplicar isso. A característica que está nesse heredograma é uma característica de caráter dominante, ou seja, é o gene dominante que dá ordem
tem a característica? Ou será que é o gene recessivo que dá ordem tem a característica? Enquanto isso, vocês vão pensando, estou uma pergunta aqui no privado. Assim, mas quando a mulher faz sexo, uma semana quando a mulher faz sexo em uma semana com um cara, e ele solta o espermatozoide nela, e ela faz na outra semana com outra pessoa, quem seria o pai? Bom, do espermatozoide fica com o da primeira. Né? O que eu entendi é que uma mulher fez sexo com um cara essa semana que vem fez sexo com outro cara, quem que é o pai? Bom, o espermatozoide chegar primeiro. Claro que a maior chance é do homem que fez sexo com a mulher mais próximo da época que ela liberou o óvulo. Né? Então, basicamente é isso daí. É o espermatozoide de quem chegar primeiro. Inclusive, queridos, eu não sei se vocês já viram isso, foi até vi esses dias uma reportagem sobre isso. Existe chance de uma mulher ter um par de gêmeos e de pais diferentes. Como que isso pode acontecer? Se forem gêmeos idênticos, não dá. Tem um espermatozoide só e o espermatozoide só tem um dom. Mas, se forem os gêmeos fraternos, é aquele caso que eu comentei com você. A mulher libera um óvulo e libera outro óvulo. Liberou 2 óvulos. Liberando 2 óvulos, um espermatozoide pode fecundar esse e outro espermatozoide fecunda esse, não é? Se ela tiver relação sexual com 2 homens diferentes, num curto intervalo de tempo, tipo um hoje ou amanhã, e ela liberou esses óvulos hoje, o espermatozoide de Zé pode fecundar esse e de Anel pode fecundar esse. Existe a possibilidade, né? Inclusive, teve a reportagem que eu estava lendo, que parece que na China, por algum motivo, eu não sei se é obrigatório, alguma província chinesa, eu não entendi direito, mas eu sei que lá é comum fazer teste de paternidade quando a criança nasce. O pai teve lá um casalzinho de gêmeos, né? Se é um casal, já é gêmeo fraterno, você já tira a conclusão, e quando foi fazer o exame de paternidade, ele descobriu que ele era pai só de um, do outro ele não era, não. Aí descobriu que a mulher fez sexo com o outro. Enfim, eu acho que você entendeu mais ou menos aí. Turma, então vamos lá. Resolvendo esse exercício, eu vou, então, cadê? Deixa eu ensinar um negocinho aqui, ó. Deixa eu parar o compartilhamento de tela. Tranquilo. Peraí. Então tá. Vamos lá. Voltei aqui. Primeira coisa, então. Você tem aquela situação. Tem um heredograma na sua frente e você não sabe se a característica é dominante ou recessiva. Como que a gente vai descobrir? Nesse pedacinho aqui, você vai aprender isso. Identificação do padrão de herança. Essa característica aqui nesse heredograma é dominante ou excessivo? Dá para saber? Dá. O que você precisa fazer no heredograma? Pô, vem comigo aqui. Dentro do heredograma, você vai procurar um casal. Tá? O casal, com filhos, obviamente, com pelo menos um filho. E esse casal, ele tem que ser igual. O que seria um casal igual? Que eu estou representando como os pais iguais. O casal igual, meus caros, é aquele casal. Opa, deixa eu fazer o casal aqui, ó. Agora, eles estão transando. Beleza. O casal igual, turma da noite, é aquele casal onde os dois não possuem a característica ou os dois possuem a característica. Então, a primeira coisa, você vai procurar no heredograma, é um casal onde os dois são normais ou os dois são afetados. O casal precisa ser igual. Mas para esse casal igual poder te ajudar, ele tem que ter, pelo menos, um filho diferente deles. Como assim, Cacique? Tá aqui, ó, não é tão difícil. Para eu determinar o padrão de herança, eu procuro um casal igual que tenha pelo menos um filho que é diferente deles. Ou seja, se o casal, ambos, forem normais, eu preciso que esse casal tenha pelo menos um filho afetado. Esse casal vai me ajudar. Agora, se o casal, ambos forem afetados, eu preciso que esse casal tenha pelo menos um filho normal, sem a característica. É isso que eu estou querendo dizer com pais iguais, com pelo menos um filho diferente. Esse casal vai ajudar. Na hora que você conseguir identificar esse casal no heredograma, o casal igual, com pelo menos um filho diferente,
a conclusão que você chega é: esse casal, esses dois indivíduos, eles têm que ser heterozigotos. Então, essa é a conclusão. E pode ficar tranquilo aí, turma da noite. Vocês não vão achar em um heredograma um casal normal com um filho diferente e um casal diferente. Desculpa. Um casal normal com um filho afetado e um casal afetado com um filho normal no mesmo heredograma. Porque aí atrapalha, porque é uma coisa ou outra. Entendeu? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então vai ser ou isso que você vai achar, ou isso aqui que você vai achar. Identificado então esse casal, o casal é heterozigoto. Significa então que papai e mamãe serão azão azinho. Tem aqueles genes que dão ordens diferentes. Como a gente ainda está bem no iniciozinho da genética, vamos considerar que o indivíduo heterozigoto é um indivíduo que tem um gene dominante e um gene recessivo. Então, como é que a gente resolve esse problema? Eu só te falei que o casal igual com filho diferente é heterozigoto. Mas e aí? A característica ela é dominante ou ela é recessiva? Vamos voltar lá no exercício, que eu vou te mostrar como que a gente resolve isso. Vem cá. Então, voltando aqui no exercício, caríssimos. Olha aí. Primeiro, meus amigos, vocês conseguem identificar, então, nesse exercício, o casal que vai te ajudar a resolver o problema? Observem, então, que nós temos aí o primeiro casal, a mulher e o homem, eles são afetados. São afetados pelo quê? Não sei, a prova não me falou. Falou que é somente uma característica. Então, esse primeiro homem e essa primeira mulher são afetados. E esse casal tem um filho que, no caso da menina, é normal. Então, é esse casal que vai me ajudar. Porque, deixa eu te mostrar uma coisinha aqui, ó. Vou só pegar aqui, então, a caneta para a gente fazer junto. Ó, esse casal não serve por quê? Porque esse primeiro casal já não cumpre o que eu quero. Que ele seja igual. Eu tenho um homem afetado e uma mulher normal. Então, ele já não resolve. Não me ajuda. O casal do outro lado. Ó, esse homem aqui, ele é afetado e a mulher é afetada. O casal é igual. Cumpriu, portanto, o primeiro critério nosso. Mas um casal igual, ele tem que ter, pelo menos, um filho diferente. E esse casal tem um filho, uma filha, no caso, que é afetada também. Então, esse casal não nos ajuda. Está acompanhando? Agora, deixa eu apagar aqui tudo. Esse casal, essa mulher, esse cara são afetados. Primeiro critério, cumprido. O segundo critério é que este casal tenha pelo menos um filho diferente. E esse filho diferente está aqui, essa moça. Quando temos, então, um casal igual, com filho diferente, a conclusão que chegamos é que esse casal é heterozigoto. Então, a mulher é azão azinho e o homem é azão azinho. Pronto. É isso que você concluiu. Agora, a gente vai deduzir se a característica é dominante ou recessiva. E você vai ver como é que é simples. Meus amigos, você que está aí, ó, aprendendo a genética, dá uma olhada nesse casal. Qual é a característica que esse casal apresenta? Essa mulher não apresenta característica afetada, porque ela tem a figurinha preenchida. O homem, a mesma coisa, não é? Já concluímos que tanto a mulher como o homem têm um gene dominante e um recessivo. Essa é a conclusão do casal igual com filho diferente. E quando temos um gene dominante e um gene recessivo, aprendemos na última aula que a gente sempre deve obedecer o gene dominante. Então, cara, deduz. O indivíduo é afetado. Ele tem um dominante ou recessivo. Significa o quê? Significa, nesse caso, que o azão, o gene dominante da ordem, seja afetado. É por isso que eles são afetados. Então, a característica, nesse caso, seria uma característica do tipo dominante. Porque o afetado, o que tem a característica, tem o gene dominante.
E o gene dominante é que dá essa ordem. Então, a característica, a herança desse heredograma é uma herança dominante. Só para a gente entender, a única possibilidade desse casal igual ter um filho diferente é, olha lá, a filha ganhar um azinho da mãe e ganhar um azinho do pai. Ganhando um azinho da mãe e um azinho do pai, ela existir, né? Ela vai ser normal. Azinho seja normal, azinho seja normal. Tem que obedecer, então, a ordem do recessivo, ela será normal. Meus queridos, então aí, ó, temos a característica dominante para essa questão. Eu vou deixar vocês digitarem em 2 minutinhos, ou quiser abrir o microfone para me perguntar o que você tem para isso daí. Falando aí, turma. Lilian, tá tranquilo, né? Não esqueci de você, Lilian. Vou desenhar aí para você ainda, tá? Bom, vou então em embalo de Lilian. Se Lilian falou que tá tranquilo, a turma da noite está tranquilo também. Eu não sei se vocês não devem estar vendo, porque vocês estão assistindo minha aula, mas quando o celular começou a vibrar ali, eu fui colocar no silencioso. É aquele imbecil do seu professor chamado de Pedro Felipe, também conhecido como retardado da matemática, enchendo meu saco, eu chamei hoje vocês de anjinhos. Isso é ciúme, né? Não? Eu acho que o Pedrão tá carente. Ele tá com ciúme do amigo aqui. Pode chamar vocês de anjinhos, não. Bom, meus anjinhos, vamos tocar o barco aí, então. Continuando agora, vamos falar sobre a primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, que é uma lei super simples, é uma lei, gente, que muito provavelmente vocês já conhecem. Eu costumo falar em sala de aula que a primeira lei de Mendel é aquele negócio que eu já sei o que é, mas eu nunca soube o que chamava a primeira lei de Mendel. É como você perguntar para uma criança de 3 anos, se eu soltar isso daqui, o que vai acontecer? Vai cair. Ela vai falar, vai cair. Você já sabe que isso chama lei da gravidade? Não, não sabia. Tá vendo? Ela tinha uma noção do que era, ela não sabia qual é o nome. A primeira lei de Mendel é mais ou menos isso daí. E eu vou te provar que você já meio que conhecia a primeira lei de Mendel. Então vamos lá. Primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores. Primeira coisa que você tem que entender é que esse título, lei da segregação dos fatores, é o título que o próprio Gregor Mendel deu. Antes de você já começar a virar o olhinho e falar, nossa, essa é a parte chata da genética, primeira coisa eu vou te avisar. Meu compadre e minha comadre, eu não vou usar ervilha nessa história, não. Ervilha, quem usou foi Mendel para desenvolver a sua lei. Ele já desenvolveu, ele já explicou para todo mundo, já dá para aplicar essa lei em todo mundo, em todos os seres vivos. Então, não vou usar uma ervilha, eu vou usar um ser humano. Vamos usar, ficar na prova, pô. Então, é o seguinte, segregação dos fatores, como eu estava dizendo, é o título que o próprio Mendel deu, e essa palavra fatores, hoje já temos um termo mais moderno para ela. O que Mendel chamou de fator, hoje nós chamamos de genes. Aqueles pedacinhos do DNA que dão ordem sobre uma característica, lembra? Falamos dele na última aula. Então, a primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos genes. E o que essa lei nos diz? Bom, eu vou dividir para vocês essa primeira lei em 2 partes. A primeira parte é essa que vocês estão lendo aí. Cada característica do indivíduo será determinada por um par de genes. Por que um par, turma da noite? Porque vem do pai e vem da mãe. Isso você já sabia. Isso é a lei de Mendel. Agora, dá uma olhada então nessa imagem. Vocês estão vendo aí então essa moça. Eu quero que você pesque nessa imagem uma característica. Escolha a que você quiser. Como assim, cara? Assim, característica que eu escolho? Cara, o cara que está vendo aí. Pode ser, por exemplo, cor dos olhos? Pode. Formato do rosto? Ok. O tipo de cabelo? O arqueamento das sobrancelhas? O formato do nariz? A cor da pele? Escolha uma delas. Para Mendel, cada uma dessas características que eu falei, a cor da pele, a cor dos olhos, o formato do nariz, o tipo de cabelo, o arqueamento da sobrancelha, cada uma dessas características, para Gregor Mendel, é determinada por um par de genes. Um que vem do seu pai, um que vem da sua mãe. Simples.
A característica que eu escolhi pensar nessa imagem dessa moça foi a espessura dos lábios. É uma característica. Agora, para você tem aí os seus lábios, eles têm uma determinada espessura, e para mim, cara, a espessura dos seus lábios ela é determinada por dois genes, um que você deu do seu pai e outro da sua mãe. Para ficar uma coisa mais simples, eu vou simplificar assim, ó. Os genes que geram a característica espessura dos lábios serão representados pela letra A. Lembra que para cada característica você tem que escolher uma letra para representar o gene? A letra A serão os genes da espessura dos lábios. O gene azão da ordem tem lábios finos. O gene azinho da ordem tem lábios grossos. Da informação que eu coloquei para vocês aí na apresentação, turminha, o que você deduz? A dedução é, o gene que é representado pela letra maiúscula, a letra A foi a que eu escolhi. A letra maiúscula é o gene dominante. É aquele que, se eu receber um desse, não importa o que vier do outro, eu tenho que obedecer a ordem do dominante. Não é assim que a gente aprendeu na última aula? O gene representado pela letra minúscula, no caso o Azinho, ele dá uma ordem, tem lábios grossos. Mas você só vai obedecer essa ordem se o dominante não estiver presente. No caso, se você receber dois genes Azinhos. Eu vou pedir para vocês, então, mais uma vez, observarem a figura da moça e responder. Qual é a característica que essa moça apresenta em relação à espessura dos lábios? Ela apresenta os lábios finos ou os lábios grossos? Pela imagem, você consegue perceber que ela tem lábios finos, certo? Então, eu vou pegar uma célula dessa moça e eu quero ver quais são os genes que essa moça tem para a característica espessura dos lábios. Já estamos aqui começando a aprender a fazer exercício. Uma primeira dedução que a gente tem que ter. Você pode me afirmar, com certeza, qual, pelo menos, um dos genes que essa moça tem? Se ela tem a característica, ela apresenta, você está olhando para a foto dela, ela apresenta a característica lábios finos, e os lábios finos são gerados por um gene dominante, certeza, um azão ela tem. Um gene azão ela ganhou de um de seus pais. Agora, você pode me afirmar também qual vai ser o alelo? Qual vai ser o par? Digamos que esse azão veio do pai. Qual foi o gene que a mãe deu para essa moça? Você concorda que você poderia me dizer que a mãe dessa moça deu um outro azão, ela seria azão-azão, mas para um bom conhecedor de genética, ela seria tenha lábios finos, tenha lábios finos. Só para ela, ela obedeceu, como a genética manda. Então, ela poderia ser azão-azão, mas ela poderia também ter recebido de sua mãe um gene azinho, um gene recessivo, tenha lábios grossos. Porque se ela recebeu do pai um azão, tenha lábios finos, e da mãe um azinho, tenha lábios grossos, não importa, você obedece o dominante. Para ficar didático, eu vou representar que essa mulher tenha recebido da sua mãe um gene recessivo. Ela é heterozigota, portanto. E eu estou vendo, sentindo daqui de casa, que você já está pescando o negócio. Cara, heterozigoto não é azão-azinho. Heterozigoto é que ela recebeu genes com ordens diferentes. Azão-azinho é só o jeito de representar. Ela tem um gene para lábios grossos, um gene para lábios finos. Eu obedeço de lábios finos por ser que ele é dominante. Pronto. Turma, perdão, isso daí, galera, é já metade da primeira lei de Mendel. Uma característica, um par de genes. Agora, você, antes de eu completar essa primeira lei, você saberia me responder se essa mulher, ela poderia no futuro ter um filho de lábios grossos? Ela tem lábios finos, você está vendo. Mas ela poderia ter um filho de lábios grossos? Quando a gente vai dar os genes para os nossos filhos, o que acontece? Você não ganha um gene da mãe, um gene do pai? Então agora, essa mulher vai ser a mãe de uma criança. Se ela será a mãe de uma criança, ela tem que dar um desses dois genes para o seu filho.
Porque o outro gene para a espessura dos lábios virá do pai da criança. E esse, meus queridos, é o complemento, é o resto da primeira lei de Mendel. Mendel explicou para nós. Mendel, para quem está na câmera 2, está aqui, ó. Esse aqui é o Mendel, ó. Olha o grandão aí, ó. Gregor Mendel. Mendel explicou para nós. Uma característica são 2 genes. Mas esses genes, eles vão se separar na hora que o indivíduo formar os seus gametas. Então, na hora que essa mulher formar os seus óvulos, um gene, o azinho, irá para um óvulo e o outro gene, o azão, irá para o outro óvulo. Isso nós vimos lá na meiose. Isso aí é a meiose. Olha lá, ó, separação dos homólogos. Eu ponho um gene em um óvulo, eu ponho outro gene no outro óvulo, e agora eu te pergunto, filhão, qual desses 2 óvulos será fecundado pelo espermatozoide? Não sei. É 50% de chance para cada um. O que eu sei é possível dessa mulher ter um filho com lábios grossos? É. Basta que o óvulo que tem o gene azinho seja fecundado por um espermatozoide que também traga um gene para lábios grossos. Lábios grossos do óvulo, lábios grossos do espermatozoide. A criança tem lábios grossos. Tá vendo aí, queridos? Como que essa primeira lei de Mendel, ela é de uma tranquilidade. O problema que é uma coisa que eu vejo, eu particularmente não gosto, isso é uma coisa minha, tá, gente? Não estou criticando ninguém. Eu, Bruno, nunca gostei de dar aula de primeira lei de Mendel com ervilha, porque não é uma coisa palpável. Ervilha, para nós, é a bolinha verde, que para alguns é gostoso, para outros nem tanto. No meu caso, eu adoro. Agora, quando eu coloco a genética humana, fica mais simples. Caras, qual é a característica? A minha altura, para Mendel, a princípio. A minha altura, 2 genes, um do meu pai e um da minha mãe. Ó, a cor do meu cabelo, o timbre da minha voz, o meu temperamento, tudo representado por 2 genes. E na hora que eu for formar os meus espermatozoides, eu pego um gene que eu ganhei do meu pai e boto no espermatozoide, um gene que eu ganhei da minha mãe e boto no outro espermatozoide. O primeiro que chegar lá, meu filho vai levar a característica. E aí, queridos? Tranquilo? Porque a primeira lei de Mendel, na prática, ela é cobrada assim. Vamos lá. No diagrama a seguir, os símbolos cheios representam indivíduos portadores de uma anomalia genética. Calcule a probabilidade do indivíduo 4-1 ser afetado por essa anomalia. Bom, para começo de conversa. Vocês estão vendo aí esse heredograma e ele tem númerozinhos. Ao lado você tem aí números romanos, 1, 2, 3, 4. E as figuras estão representadas por números arábicos. Para quem não sabe, esses números que a gente está acostumado a mexer são os números arábicos. Inclusive, não posso deixar de citar isso, xingando aqui meu querido amigo Pedrão. O Pedrão postou no Instagram dele esses dias uma pesquisa que fizeram, se eu não me engano, nos Estados Unidos, perguntando assim, você deixaria que seu filho aprendesse na escola os números arábicos? Teve uma rejeição de 90%. A ignorância é uma coisa difícil. O número arábico é esse, cara. É o número normal que a gente conhece. Para a gente aplicar isso no heredograma, então, os números romanos, eles sempre vão representar as gerações. São 4 gerações na família. E os números arábicos representam os indivíduos dentro das gerações. Então, quando o comando da questão fala, calcule a probabilidade do indivíduo 4 romano, 1 arábico ser afetado por essa anomalia, você já sabe o que está procurando. É o indivíduo número 1 da 4ª geração. Nesse caso, representado por esse losango com uma interrogação dentro. Qual é a probabilidade, meus amigos, deste casal, o 3-2 com 3-3, ter um indivíduo 4-1 com a característica? A primeira coisa, eu estou conversando com você aí, que não lembra como é que faz questão nenhuma de genética ou quer reaprender a fazer isso. A primeira coisa que a gente tem que determinar sempre
Isso, turma, vai até lá o final da genética. Quando eu falar lá de interação gênica, a base é a mesma, nada vai mudar. A primeira coisa a se fazer é descobrir qual é a ordem que o gene dominante dá e qual é a ordem que o gene recessivo dá. Tudo é na base da ordem. Você, a princípio, olhando esse heredograma, você não sabe. O gene dominante manda ser normal ou ser afetado? E o gene recessivo? Normal ou afetado? Para a gente resolver isso, eu já te ensinei. Quando a prova não fala se a característica ela é dominante ou recessiva, e eu tenho o heredograma, eu tenho que procurar o quê? Temos que procurar um casal igual, com pelo menos um filho diferente. Dos 4 casais que estão representados, são 5 casais, né? Porque o 3, 2, 3, 3 vai ter um filho ainda, e eu não sei. Então, dos 4 casais com filhos representados, esse casal, esse e esse não me ajudam. Porque nenhum dos 3 casais são iguais. Nas 3 situações eu tenho um normal, um afetado. Um normal, um afetado, um afetado e um normal. Agora, esse casal aí vai me ajudar. O casal 1 e 2 da primeira geração. Por quê? Porque eles são iguais. Se eles são iguais, quer dizer que eles têm a mesma característica. No caso, os dois são normais para a característica. E ele tem pelo menos um filho afetado, que é o indivíduo número 1 da segunda geração. E qual a conclusão que eu te ensinei? Um casal igual, com pelo menos um filho afetado, é um casal heterozigoto. Essa é a conclusão. A dedução vem agora. E aí? Eu sei que esses 2 indivíduos são azulzinhos. Agora, quando eu olho para esse indivíduo, ele é normal. Olho para essa mulher, ela é normal também. E eu sei que ambos possuem um gene dominante e um recessivo. E você já aprendeu. Quando você ganha o gene dominante e recessivo, qual que você obedece? O dominante. Eles não são normais? Eles não têm que obedecer o dominante? Então quer dizer que, nesse caso, o gene dominante da ordem seja normal. Então aí, você sabe, a característica não tenha, desculpa, a situação não tenha característica determinada por gene dominante, seja normal. E aí você pode deduzir, olha lá, o filho desse casal, ele ganhou um azinho do pai e ganhou um azinho da mãe. Porque se ele tivesse ganho um azão não vai ser normal, então a figurinha tinha que estar branca. Está acompanhando? Se a figurinha é diferente, quer dizer que eles receberam o gene recessivo. Esse indivíduo não é afetado, quer dizer, então, que o gene azinho da ordem seja afetado. E esse gene azinho dando a ordem seja afetado, determinamos, portanto, nesse exercício, que a característica dessa questão é uma característica de ordem recessiva. E aqui, meus caros, eu já vou completando isso aqui para vocês, ó, para a gente ir organizando todo o processo para resolver a questão fácil. Essa aqui é o esquema que eu montei para aquela questão. A primeira conclusão que chegamos é: gene dominante manda ser normal, sempre escreva isso. Gene recessivo manda ser afetado. Beleza. Essa é a conclusão que chegamos. Para eu calcular a probabilidade do indivíduo 1 da 4ª geração nascer com anomalia, no caso, então, nascer azinho, eu preciso saber quais são os genes que os pais dele têm. Eu vou calcular a probabilidade de vir um azinho do pai e um azinho da mãe. Então, vamos lá. Primeira conclusão que a gente vai chegar aqui agora a partir desse ponto. Se eu já sei que o gene recessivo da ordem seja afetado, quer dizer que todo mundo que é afetado nesse heredograma tem que ser azinho. Então, vamos achar eles aí, ó. Vamos lá. Essas 2 mulheres, portanto, são azinho, porque elas são afetadas e você já concluiu que o gene que da ordem seja afetado é o recessivo. Então, seja afetado, você é afetado. Todo mundo que está desenhado de branco é normal. Então, ele será azão alguma coisa. Você não pode saber se é azão. Então, a gente vai concluir isso. Vou pedir para vocês observarem
a mulher 2 da segunda geração. Ela é uma mulher normal para essa característica, então ela tem um azão. Qual que vai ser o alelo desse azão? O par desse azão? Um outro azão ou um outro azinho? Não dá para eu saber. Então, eu vou deixar isso aí em branco. Beleza? Então, agora, eu quero que você faça o favor. A gente está observando o losango que a gente tem que calcular a probabilidade dele nascer afetado. Então, a gente tem que saber o genótipo dos pais. O pai desse losango, o quadrado, 2 da terceira geração, ele é normal. Se ele é normal, oh meu Deus, apareceu lá do outro lado. Espera aí, gente, vamos voltar aqui então, porque agora bagunçou o coretinho aqui. Já determinamos o genótipo da avó, da futura criança, né? Avó 2 da segunda geração. Vamos ver agora o avô. O avô 4 da segunda geração. Aquele homem ali, ó, quadrado, branquinho. Esse homem, se ele é normal, ele ganhou uma razão. Você sabe me falar qual é o alelo dele? Nesse caso, dá para a gente deduzir. Por que dá para a gente deduzir? Porque quando você olha para a mãe deste homem, a mãe dele é azinho. Então, só tinha azinho para dar. Então, esse homem eu sei que ele é azinho. Mas eu estou determinando, então, os genótipos dos avós para eu chegar nos genótipos dos pais. Para eu poder fazer o cálculo. Então, agora sim. Vamos, então, falar do indivíduo pai. 2 da terceira geração. Ele é normal, ganhou um azão. E esse azão só pode ter vindo da mãe dele. Como você está vendo ali, ó, de novo, ó. O azão só pode vir da mãe dele, porque só a mãe dele tem um gene dominante para ser normal. Como este homem é filho de um outro homem azinho, então esse cara só pode dar um azinho para ele. Já sei que o pai desse menino é heterozigoto. Azinho. Precisamos agora definir o genótipo da mãe. Essa mãe, essa mulher, bolinha branca, é normal, ela tem um azão. E esse azão veio do pai dela. Quando olhamos para a mãe dela, que tem que dar o outro gene, a mãe só tem azinho para dar, então ela seria azinho. Chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver então. Tá, vamos lá. Lili, você não entendeu o pai, né? O pai da terceira geração. O indivíduo homem número 2 da terceira geração. É isso aí que você agarrou, né? Só confirma para mim. Se é o homem 2 da terceira geração. Ótimo. Então deixa eu te explicar lá de novo. Vem cá comigo, amigo. Vamos voltar aqui então, ó. Tá. Homem 2. Qual a informação que você tem dele, Lilian? No heredograma, o quadradinho branco já me fala que ele é normal. Se ele é normal, para essa característica, ele tem que ter um gene dominante, porque a gente já deduziu que é o dominante que manda ele ser normal. Então, isso eu sei que ele tem. Eu só estou te completando a história, que além de eu saber que esse homem tem um gene dominante, eu sei que só pode ter vindo da mãe dele. Porque só a mãe dele tem o azão. O pai dele não tinha. O pai dele é afetado. Agora, olha o pai desse homem 2, que é o indivíduo 1 da segunda geração. É o indivíduo afetado aí. Para essa característica, Lilian, ele tem que receber um gene da mãe, que no caso foi azão, e tem que receber um gene do pai. Só que o pai só tem azinho para dar. Ele é afetado. Ele tem um gene que seja afetado, o outro seja afetado. Só esses dois genes que ele tem. Então, eu tenho certeza que esse homem ele é heterozigoto, azinho, porque o pai dele ele é homozigoto recessivo. Então, não tem outra opção. Como é que esse homem poderia ser, por exemplo, Lilian, azão? Não dá. Porque a mãe tem um azão para dar, mas o pai não teria. Esse homem, se fosse azinho, o quadradinho dele tinha que estar cinza, porque ele seria afetado, não é? São essas regras de heredograma que a gente vai aplicando aqui. É importante a gente já, a princípio, já definir. Figurinha clara não tem a característica. Ou seja, é normal para a característica. E se eu já deduzir que o gene dominante que manda ser normal, então ele tem um azão. É azinho porque o pai dele é homozigoto recessivo. A gente aplicou, Lilian, o mesmo raciocínio para a mulher dele, olha lá. A mulher 3 da terceira geração. Ela é normal, tem que ter um azão. Olha os pais dela. Quem que tem azão para dar? Só o pai, né? Então esse azão veio do pai dela.
Quando a gente olha para os genes que a mãe tem, a mãe é homozigoto recessivo, ela é afetada. Então, só pode vir um Azinho. E concluímos, então, que o casal ele é heterozigoto. Viram? Ah, agora eu vi que você entendeu. Beleza. Então, aqui, ó, nós vamos agora colocar no quadro. O homem, então, ele é Azinho, concluímos isso, e a mulher também era Azinho. A prova pediu para mim calcular a probabilidade dessa criança nascer afetada. Ou seja, eu quero saber qual a probabilidade dessa criança nascer. Cadê? A chance dessa criança nascer Azinho é igual a quanto? Precisamos saber fazer isso. Como que a gente faz isso, então? Vamos aplicar a primeira lei de Mendel. Para essa criança nascer, ela tem que vir, na verdade, de um desses dois espermatozoides e um desses dois óvulos. O que Mendel ensinou para nós foi o seguinte, vamos me acompanhando aqui, ó. O homem tem um gene dominante, seja normal, e um gene recessivo, seja afetado. Mendel falou, os dois genes vão se separar na hora dele formar os seus gametas. Então, cada espermatozoide carregará apenas um desses genes. Então, aqui, ó, esse espermatozoide carrega o gene seja normal e esse espermatozoide carrega o gene seja afetado. Tranquilo? Todo mundo vendo aí? Quando vamos falar dos óvulos, a conclusão é a mesma. A mulher é heterozigoto. Azinho. Mendel falou, quando essa mulher for produzir os seus óvulos, você vai separar os genes. Põe o dominante em um óvulo, põe o recessivo em outro. Então, essa mulher terá um óvulo Azão e um óvulo Azinho. O que a gente precisa agora é testar todas as possibilidades. Porque, turma da noite, a gente não sabe qual desses dois espermatozoides vai chegar primeiro. Não sei, pode ser o que leva o gene seja normal, pode ser o gene seja afetado. Qual desses dois óvulos que essa mulher vai liberar nesse ciclo menstrual? Não sabemos. Se a gente, então, não pode afirmar qual é o espermatozoide e qual é o óvulo, testando tudo. E como que a gente faz isso? Olha aqui, ó. Turma, vamos testar então. Deixa eu pegar aqui, cadê o giz? Vamos testar aqui, ó. Se esse espermatozoide que tem um Azão fecundar o óvulo que tem um Azão, como é que a criança nasce? A criança nasce Azão. Concordam? Há uma possibilidade, então, dessa criança, filha deste casal, nascer Azão. Desde que o espermatozoide que tem o dominante fecunde o óvulo que tem o dominante. Há essa chance. Agora, se, ao invés disso, esse espermatozoide que tem um Azão fecundar o óvulo que tem o gene recessivo, então colocamos aqui, ó, a criança nascerá Azinho. Opa! Então existe chance desse casal ter uma criança Azão, seja normal, e uma criança que nasça Azinho, seja normal, seja afetado. Mas nesse caso seria normal, porque o dominante prevalece. Você viu que eu já testei as possibilidades desse espermatozoide fecundar os dois óvulos. Então agora a gente tem que pensar, e se for esse espermatozoide que chegar primeiro? E se for o espermatozoide que carrega o gene para ser afetado? O que vai acontecer? Bom, vamos lá. Se esse espermatozoide que carrega o Azinho fecundar o óvulo que carrega o Azão, a criança nasce Azinho. Nesse ponto, alguns alunos ficam confusos. Peraí, Cassi, não é a mesma coisa? O resultado é. Mas o que gerou foram coisas diferentes. Você percebeu que, nesse caso, primeiro Azinho, o gene dominante veio do pai? Nesse segundo caso, nesse segundo Azinho, o gene dominante veio da mãe. Então, você tem que contar as duas possibilidades. Você não pode transformar isso em uma só, porque não é a mesma coisa. Uma coisa é o seu pai te dar R$100, outra coisa é a sua mãe te dar R$100. Claro, no final das contas, você fica com R$100. Ótimo. Mas quem deu é diferente. Você vai puxar saco de um ou de outro.
Então faz diferença esse para esse, apesar do resultado ter sido o mesmo. Então, se esse espermatozoide, de novo, o azinho, fecundar o óvulo que tem o azinho, então a criança nasceria azinho, azinho. Então você percebeu que neste casal, o cruzamento deste casal poderia gerar uma criança azão, azão, ou uma criança azão, azinho, ou uma criança azão, azinho, resultado mesmo, mas com motivos diferentes, e uma criança azinho, azinho. A prova, ela pediu para a gente qual a chance dessa criança nascer com 2 genes recessivos. Bom, meus queridos, a chance dessa criança nascer com 2 genes recessivos, ou seja, nascer azinho, azinho, é uma chance em 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, a resposta aqui seria 1/4. Lá na questão, está trabalhando com porcentagem. Então, ali, se transformar 1/4 em porcentagem, é problema de Pedro, problema da matemática, ficaria 25%. Galera, só para você poder ver uma coisa aqui que é importante, que é o seguinte. Esse cruzamento entre 2 heterozigotos aparece muito em prova para nós. Faz o cruzamento da azinho, azão, azinho. E você vai ver que o resultado será sempre o mesmo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Deixa eu pegar o giz aqui. Turma, se fosse para a gente entregar as proporções genotípica e fenotípica, ficaria como? Foi a última coisa que discutimos na aula semana passada. O que era um genótipo? O que era um fenótipo? Genótipo são os genes que os indivíduos ganham. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Você entende que esse cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos gerará uma proporção de 1 para 2 para 1? O que é 1 para 2 para 1? Olha aí, ó. Seria uma criança azão, azão, para 2 crianças azão, azinho, para uma criança azinho, azinho. E essa foi a proporção genotípica deste cruzamento. 1 para 2 para 1. Isso é a proporção de primeira lei de Mendel. Mas, se for a proporção fenotípica, fenótipo é a característica manifestada. Me conta uma coisa aqui, ó. O menino que nasce azão, azão, ele nasce normal ou afetado? Ele nasce normal. Normal só pode ser normal. A criança que nasce azão, azinho, ela será normal ou afetada? O gene dominante manda ser normal. Então, essa criança será normal. O outro azão, azinho, normal também. E se a criança nasce azinho, azinho, seja afetada, ela será afetada. Então, desse cruzamento, a proporção dos fenótipos são 3 crianças normais para uma afetada. Está vendo ali, ó? 3 crianças normais para uma afetada. Essas proporções eu estou colocando para vocês, é porque a prova, às vezes, pergunta, cara, eu fiz um cruzamento entre 2 indivíduos, deu 3 de um jeito, 1 de outro jeito. Primeira lei de Mendel. E os 2 são heterozigotos. É assim que a prova faz. Mas é importante para você que está relembrando a genética aí, saber fazer esse cruzamento. E é por isso que eu te pergunto. Você entendeu? Então vamos continuar. Já que vocês estão fodões na genética, é tudo agora filhote de Mendel, eu quero que vocês façam um favor aí para mim. Já que vocês aprenderam a fazer isso, eu vou dar aqui 3 minutos, 4 minutos, para vocês tentarem fazer essa questão. Vamos lá, galera. Pessoal, posso resolver a questão? Coloque aí no chat para mim, se alguém quer mais um tempinho. Posso resolver agora para vocês, porque ela tem uma pegadinha bem interessante. Já estou te preparando aí para o pior. E essa pegadinha já foi, inclusive, cobrada na prova do Enem. Ninguém vai mandar ela no chat. Concluímos que posso trabalhar. Então, vamos lá. Renato 3.1, ou seja, terceira geração de vida número 1, cuja avó materna e avô paterno eram albinos, preocupado com a possibilidade de transmitir o alelo para o albinismo a seus filhos, deseja saber qual a probabilidade de ele não ser portador deste alelo. Assinale a alternativa que responde ao questionamento de Renato.
Turma, alguns alunos estão mandando aí no privado as respostas que estão achando, e a maioria das respostas fica entre B e C. Devo lhe dizer que não é nem B e nem C. Mas eu entendo quem marcou letra B e letra C. É o que a gente está acostumado a responder nas questões de genética. Eu sempre vou pedir para vocês, nessas aulas, nessas questões, na verdade, concentrarem no comando. O que a prova quer de mim? Eu não vou responder o que a prova, o que eu quero responder. Vocês responder o que a prova me perguntou. Então, deixa eu dar algumas informações para vocês aí. Primeira informação importante nesse enunciado é o seguinte, é o comando, né? Deseja saber qual a probabilidade de ele não ser portador deste alelo. Eu acredito que a maioria de vocês não fez o que eu pedi. Toda questão de genética, a partir de hoje, filho, você quer fazer com que a genética seja uma coisa fácil para você? Toda questão de genética, a primeira coisa que você tem que fazer, determinar qual é a ordem que o gene dominante dá e qual é a ordem que o gene recessivo dá. Você tem que saber o albinismo. Qual o gene que manda o indivíduo ser albino? É o gene dominante, razão? Ou é o gene recessivo, azinho? E mais uma vez usei a letra A porque é praxe, né? A gente usar a letra A nessas coisas. Galera, nessa questão, a gente não tem no heredograma o casal igual com filho diferente para a gente usar aquele macetezinho que eu te ensinei lá atrás. Mas não precisava. Por quê? Quando a questão diz, olha lá, que Renato quer saber a probabilidade dele não ser portador do alelo, eu quero te dar essa informação. Joga aqui para mim. Vem cá, diretor, manda na câmera 2 aqui. Olha só. A partir do momento que a prova fala que alguém pode portar o gene, esse negócio de portar o gene, turma, tem uma importância que é a seguinte. Olha aqui. Ó. Voltando então nesse exercício anterior. Os indivíduos heterozigotos, eles têm o gene para normal, que é dominante, por isso que eles são normais, mas eles portam o gene, tá vendo? Ó? Quem é azãozinho, porta, possui o gene para afetado, mas não o desenvolve, não desenvolve essa característica. Então, se a prova está querendo saber qual a chance de Renato portar o gene para o albinismo, gente, a única possibilidade de um indivíduo portar um gene e não ter essa característica é que esse gene seja recessivo. Entendeu isso? Você não tem como portar um gene dominante, você manifesta a característica dominante. Esse cara aqui, ó, azãozinho. Mas, cacique, ele porta o gene dominante. Sim, ele porta no português. Maria Fernandina está aí para me ajudar. Mas na genética, as expressões usadas são: você manifesta essa característica e você porta um gene. Quando a prova fala que você porta um gene, portar é possuir, mas não manifestar. Isso na genética, tá? Portar, você tem o gene, mas você não manifesta. E a única possibilidade de você ter um gene e não manifestar a característica desse gene é que esse gene seja excessivo. Então, se Renato está preocupado em portar o gene para o albinismo, sabemos nessa hora que o albinismo é recessivo. Então, portar o gene significa que o gene da característica será recessivo. Beleza. Sabendo isso, eu já faço aquela organização que eu te pedi. Coloca lá, gene dominante, a ordem, gene recessivo, qual é a ordem? Concluímos nessa questão que o gene recessivo da ordem seja albino. Porque a única maneira de você portar um gene para o albinismo é que sendo albinismo recessivo. E se o azinho, gene recessivo, manda ser albino, azão, o gene dominante, manda ser normal. Legal.
Renato, que é esse cara, quer saber qual a probabilidade dele não ter o gene recessivo. Tá, um minutinho só. Aqui, como é que é? Peraí. Maria Fernanda, confesso que apesar de ser a linguagem, o comando dessa última questão deixou confusa. Exatamente, Maria Fernandina. O comando dessa questão é para te pegar. É porque a gente já marca ali qual é a chance dele ser albino ou não, né? E ali, aqui, ó, o albinismo geralmente é comum em questões. Eu posso, em todas as questões, associar o albinismo a um gene recessivo? Miriam, pode. Porque o albinismo é uma característica recessiva. Você entende? Quando a gente trabalha tanto com uma característica, a gente já sabe qual é o padrão dela, ela não pode mudar. O albinismo não é recessivo em mim e dominante em você. Não, pô. Somos a mesma espécie. Então, sim, a questão falou de albinismo, já pode lembrar, é recessivo. Mas quando eu te peço para lembrar que é recessivo, eu peço que você lembre o seguinte: o azinho manda ser albino, o azão manda ser normal. Vem comigo, então. O que a gente pode deduzir nesse heredograma? Bom, se o azinho manda ser albino, e vovô e vovó de Renato são albinos, então eu sei que esse homem ele é azinho, e essa mulher é azinho também. Eu preciso saber o genótipo desse homem e o genótipo dessa mulher para eu calcular as chances de Renato nascer sem o gene para o albinismo. Pai e mãe de Renato. Amigos, vamos juntos então. O pai de Renato, ele é normal. Como é que eu sei que ele é normal? O quadradinho dele está vazado. Então, ele tem um gene azão. Assim como a mãe de Renato também é normal. Se a mãe de Renato também é normal, ela tem que ter um gene azão. A gente já tinha feito isso lá atrás. Qual que é o parceiro desse azão? É um azão ou um azinho? Olha lá, o pai de Renato está aqui. O pai do pai dele é azinho. Quer dizer que esse homem só tem gene recessivo para dar. Então, eu concluo que esse homem ele é azão-azinho. Mesmo raciocínio eu aplico para essa mulher. Essa mulher é azão, com certeza o azão veio do pai, né? Porque essa mulher e esse homem são azão alguma coisa. E como a mãe dela só tem azinho para dar, essa mulher só pode ser azão-azinho. E agora, cadê a pegadinha da questão? O que o comando pediu? Maria Fernandina já sacou aí, ó. A questão pediu quais são as chances de Renato nascer sem o alelo para o albinismo. Quer dizer, ele quer saber qual é a probabilidade dele ter, a probabilidade dele ter o alelo para o albinismo. O alelo para o albinismo, turma da noite, é o gene azinho. Quem respondeu, por exemplo, nessa questão letra B, 1/4, provavelmente respondeu quais são as chances de Renato nascer albino. Mas por que não é 1/4? Quais são as chances, noite, de Renato nascer albino? 0. Peraí, Cacique, agora você não bate a cabeça no chão aqui. Como a chance é 0? A chance é 0 porque Renato já nasceu com aquilo. Você percebeu isso? É uma das coisas que muita gente esquece, não dá atenção devida ao heredograma. O heredograma está me falando, Renato está aqui. Renato é um quadrado branco. Se é um quadradinho branco, quer dizer que Renato é normal, pô. Então, Renato é azão alguma coisa. Como assim você está calculando a chance de Renato ser albino? É a mesma coisa, amigo e minha amiga, de você calcular a chance de eu, Bruno, ser albino. Qual a chance de eu ser albino? 0, porque eu não sou, eu já nasci. Já tem 40 anos que eu já nasci e não sou albino. Qual a chance de Bruno nascer com a mancha na cara? 100%, porque eu já nasci. Você tem que prestar atenção no heredograma. Se o heredograma já mostrar um indivíduo nascido, olha a característica dele. E ainda se eu te pergunto, qual é a probabilidade de Renato nascer com um gene para o albinismo? Qual a probabilidade de Renato nascer com um azinho? Ou seja, qual a probabilidade de Renato nascer azão-azinho? Bom, fácil. Vamos fazer o cruzamento dos pais aqui, ó. O pai de Renato é azão-azinho.
a mãe de Renato é Azãozinho. Na primeira vez eu desenhei bonitinho. Espermatozoides separados, óvulos separados. Agora a gente já pode ir mais rapidinho. Ó. Esse espermatozoide fecunda esse óvulo, a criança nasce azão. Agora, se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, a criança nasce azãozinho. Beleza. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, a criança nasce azãozinho. Se esse espermatozoide fecunda esse óvulo, a criança nasce azinho. Meus amigos, qual é a chance, qual a probabilidade de Renato nascer com um gene azinho? A chance é a seguinte, me acompanhe, olha só. Para Renato nascer com um gene azinho, eu tenho que cortar essa possibilidade, porque eu já sei que ele não é albino, ele não é azinho. Para ele nascer com um gene para o albinismo, é aqui e aqui. São 2 chances, portanto, em 3. Chance de Renato nascer com o alelo para o albinismo, 2/3, 2 chances em 3. Pegadinha? Sim, pegadinha. Prova do Enem de 2016. A questão foi muito parecida com essa. Só que, no caso, o comando era só diferente o seguinte. Qual era a chance de Renato não nascer com o alelo? Não nascer com o alelo é não nascer com o azinho. Ou seja, qual a chance de nascer azão? Nesse caso, seria 1/3. Agora, eu até fiquei aqui na dúvida qual que foi o comando. Ah, gente, meu Deus, perdão aqui, ó. O raciocínio é o mesmo, só que o comando foi qual a probabilidade de ele não nascer com esse azinho, né? Para ele não nascer com esse azinho, a única chance era nascer azão. Então, seria uma chance em 3, 1/3. É porque eu confundi com a prova do Enem. Na prova do Enem perguntou qual era a chance de ele nascer com o azinho. Aí seriam 2 chances em 3. Sabe qual que é a sua sorte? Assim que eu perdi nessa, eu fiquei meio confuso. Amanhã essa aula está lá no YouTube. Eu sei reclamando. Ah, mas a aula não é ao vivo, eu estou sentindo falta. Mas o seu grupo só tinha visto uma vez, agora você vai ver quantas vezes você quiser. Muita atenção nisso. Essa parte, então, de probabilidade, vamos deixar para a próxima aula. É bom que eu já aplico a probabilidade emendado na genética. Por isso, meus queridos, hoje fomos 15 pessoas aí, encheu, legal. Meus anjinhos, agradeço a todos, então, pela presença. Faltam 5 minutos para o sinal bater. Então, eu vou terminar minha aula por aqui. Deixo probabilidade para a próxima aula. Muito obrigado a todos pela presença. Vou agora tomar um caldinho, tomar uma cervejinha, pôr um casaquinho e curtir minha esposa. Um grande beijo para vocês. Obrigado. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e fiquem com Deus em casa. Beijo, turma. Tchau.